Você já imaginou como seria um mundo sem vacinas? Sem proteção contra doenças como poliomielite, sarampo, meningite, tétano ou até Covid-19. Olá, sejam bem-vindos ao Enfermagem Break. Eu sou a Fabiola. E eu sou a Rayane. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a história das vacinas. Elas que salvam milhões de vidas todos os anos, mas que muitas pessoas não conhecem a história por trás dessa descoberta que revolucionou a medicina. E o mais curioso é que tudo começou muito antes dos laboratórios modernos, da tecnologia e até mesmo antes das pessoas entenderem o que era vírus e bactérias. A história das vacinas envolve observação, coragem, ciência, epidemias, medo, resistência da população e uma das maiores descobertas da humanidade. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente entender como surgiram as vacinas e por que elas são tão importantes para a saúde pública. Antes da criação das vacinas, as doenças infecciosas eram uma das maiores causas de morte no mundo. Epidemias inteiras destruíam cidades, famílias e populações inteiras. Uma das doenças mais temidas da história era a varíola. A varíola era causada por um vírus altamente contagioso e provocava febre alta, dores intensas, feridas pelo corpo e lesões graves na pele. Muitas pessoas morriam e quem sobrevivia frequentemente ficava com cicatrizes permanentes ou até cegueira. Durante séculos, a varíola matou milhões de pessoas ao redor do mundo e foi justamente tentando combater essa doença que surgiu a primeira ideia de imunização. Muito antes da ciência moderna existir, algumas civilizações já tinham percebido uma coisa interessante. Pessoas que sobreviviam a certas doenças raramente pegavam aquela doença novamente. Com base nisso, surgiu uma técnica chamada variolização, utilizada principalmente na China, Índia e Oriente Médio. O método consistia em colocar material retirado das feridas de pessoas contaminadas em indivíduos saudáveis. A ideia era provocar uma forma mais leve da doença para que a pessoa desenvolvesse proteção depois. Parece assustador e realmente era perigoso. Algumas pessoas sobreviviam e ficavam imunes, mas outras desenvolviam formas graves e acabavam morrendo. Mesmo assim, essa prática ajudou a mostrar algo fundamental para a imunologia. O corpo humano consegue criar memória de defesa contra doenças. Pode ir? Uhum. 1, 2, 3 e... No século XVIII surgem uns dos nomes, Dedinho saindo. No século XVIII surge um dos nomes mais importantes da história da medicina, Edward Jenner, um médico inglês que observou algo muito curioso. As mulheres que trabalhavam ordenhando vacas frequentemente pegavam uma doença chamada cowpox, ou varíola bovina, que era bem mais leve. Só que, estranhamente, elas pareciam protegidas contra a varíola humana. Jenner começou então a investigar essa relação e, em 1796, realizou um experimento histórico. Ele coletou material das lesões de uma mulher infectada com cowpox e inoculou em um menino chamado James Phipps. Depois de algum tempo, Jenner expôs o garoto ao vírus da varíola humana e o menino não desenvolveu a doença. Na prática, Edward Jenner havia criado a primeira vacina da história. Inclusive, a palavra vacina vem do latim, vaca, com 2C, que significa vaca. A descoberta de Jenner revolucionou completamente a medicina. Pela primeira vez existiu uma forma relativamente segura de prevenir uma doença mortal.
Mas naquela época ainda existiam muitos desafios, havia medo, desinformação, resistência religiosa, falta de conhecimento científico e dificuldades para distribuir as vacinas. Mesmo assim, a vacinação começou a se espalhar pelo mundo e salvar milhares de vidas. Décadas depois, outro cientista ajudou a revolucionar ainda mais o estudo das vacinas, Louis Pasteur. Pastor foi o. A gente não sei. Pastor! Como é que fala isso, Amiga, Camila? não é o que saiu. Não, A gente é Camila, não vai sair, brasileira. vai dar errado. Vou ver alguém falando. Louis Pasteur. Pastor, você falou certo. Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Ó. Louis Pasteur. Louis. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur. 1, 2, 3 e... Décadas depois, outro cientista ajudou a revolucionar ainda mais o estudo das vacinas, Louis Pasteur. Pasteur foi um microbiologista francês que ajudou a desenvolver a teoria germinal das doenças, mostrando que micro-organismos causavam infecções. Isso mudou completamente a medicina. A partir daí, os cientistas passaram a entender melhor como as doenças aconteciam e como poderiam ser prevenidas. Pasteur percebeu que micro-organismos enfraquecidos poderiam estimular a proteção sem causar doença grave. Uma das maiores conquistas dele foi a vacina contra a raiva. Na época, a raiva era praticamente uma sentença de morte. Pasteur aplicou sua vacina experimental em um menino que havia sido atacado por um cão infectado e o garoto sobreviveu. A notícia impressionou o mundo inteiro e abriu caminho para o desenvolvimento de várias outras vacinas. Muitas pessoas pensam que vacina serve para curar doenças, mas na verdade ela atua na prevenção. A vacina funciona como um treinamento para o sistema imunológico. Quando ela entra no organismo, o corpo aprende a reconhecer aquele vírus ou bactéria e começa a produzir anticorpos. Além disso, o organismo cria uma memória imunológica. Então, se a pessoa entra em contato com a doença no futuro, o sistema imunológico consegue responder muito mais rápido. Ou seja, a vacina ensina o corpo a se defender antes da infecção acontecer de verdade. Com o avanço da ciência, diferentes tipos de vacinas foram sendo desenvolvidas. Existem vacinas feitas com vírus enfraquecidos, chamadas de vacinas atenuadas, como algumas utilizadas contra sarampo, cachumba e rubéola. Também existem vacinas inativadas, que utilizam vírus mortos ou incapazes de causar doença, como algumas vacinas da gripe. Outras utilizam apenas partes específicas do micro-organismo, como acontece na vacina contra a hepatite B. E mais recentemente surgiram as vacinas de RNA mensageiro, que ficaram mais conhecidas durante a pandemia do Covid-19. Um dos maiores marcos da história da vacinação aconteceu no século XX. Após campanhas mundiais lideradas pela Organização Mundial da Saúde, a varíola foi oficialmente erradicada em 1980. Isso significa que a doença deixou de circular naturalmente no planeta. Foi a primeira doença humana erradicada graças à vacinação. No Brasil, a história das vacinas também passou por momentos de muita tensão. Em 1904, aconteceu a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro. Na época, o governo tornou obrigatória a vacinação contra a varíola. Só que muitas pessoas tinham medo, desinformação e desconfiança sobre a vacina. Além disso, o contexto político e social da época gerava muita revolta popular. Esse episódio mostra que a resistência às vacinas não é algo recente. Ela já existia há muitos anos. Você colocou pra gravar? Coloquei. Vamos lá. É o único tapa que eu levei na minha vida, você acredita? Que isso, hein? Deus Da minha mãe, abençoe. juro pra você, mas foi um tapão. Xinguei Por ela. isso, ele precisou de colocar aparelho. Mandei ela pra aquele lugar. Virou só um tapa. Mas também você pediu, né? Foi merecido. Você pediu?
Mas foi o único tapa que ele me deu, coitado. Depois não Eu precisou esperava mais. minha mãe virar, minha filha. Carne jogava tudo assim atrás dos negócios. Nossa, eu era terrível. Mas era tudo peladinho, assim, ó. Aí depois eu falei, contei pra minha mãe, né, esse dia pra trás, que eu xingava ela. Aí ela, eu fazia isso quando eu era pequena também. Aqui se faz, aqui se paga. Eu falei, então minha filha e meus filhos chegando aí também. Tomara que não faça coisa pior. Então vou dar só um tapa, então vai ser bom. Mesmo com todos os avanços científicos, ainda existem muitos mitos sobre a vacinação. Algumas fake news afirmam, por exemplo, que vacinas causam autismo ou alteram o DNA, mas nada disso possui comprovação científica. As vacinas passam por testes rigorosos antes de serem aprovadas e são monitoradas continuamente para garantir segurança e eficácia. Os benefícios da vacinação são muito maiores do que os riscos, e isso é comprovado por décadas de pesquisas científicas. E claro que a enfermagem possui um papel essencial em todo o processo de vacinação. Os profissionais de enfermagem atuam desde a conservação correta das vacinas até a aplicação, orientação da população, campanhas de vacinação e educação em saúde. Além disso, a enfermagem também ajuda a combater fake news e a aumentar a confiança das pessoas na vacinação. Vacinar vai muito além de aplicar uma injeção. É um ato de proteção coletiva e promoção da saúde pública. A história das vacinas é uma história de ciência, coragem e transformação da humanidade. Graças às vacinas, milhões de vidas foram salvas, epidemias foram controladas e doenças extremamente perigosas deixaram de ameaçar a população como antigamente. E apesar dos desafios atuais, uma coisa é certa: as vacinas continuam sendo uma das ferramentas mais importantes da saúde pública mundial. E aí, você imaginava que a história das vacinas fosse tão antiga e tão revolucionária? Conta aqui nos comentários qual parte mais te surpreendeu. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos de enfermagem, ciência e saúde pública. Até o próximo vídeo.